Acho que vocês estão vendo, tá? Hoje nós vamos falar sobre a lei de custeio da Previdência Social, tá? Essa é a lei que trata sobre o custeio da Previdência. Nós estávamos estudando até agora, ainda vamos terminar um pouquinho, desde que a gente iniciou o estudo do direito previdenciário com vocês, a gente falou da Constituição, né, das garantias constitucionais, sobre a questão da Seguridade Social, né, que envolve a previdência, a saúde e a assistência social, e aí nós entramos nos benefícios, propriamente dito, na Lei de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8.213, de 91. Tá? Mas antes dela teve a lei do custeio, né? Foi no mesmo ano, foi praticamente no mesmo dia, foi promulgada a lei de custeio da Previdência Social, tá? Porque, como a gente já viu, a Previdência Social, ao contrário da assistência e da saúde, né? Lembra do tripé? Ela tem que ter uma fonte de custeio, porque ela exige contribuição para que os seus segurados tenham uma contrapartida dos benefícios, tá? Então, nós vamos falar um pouco dessa lei de custeio da Previdência Social. Obviamente, nós não vamos ter tempo suficiente, né, para que isso seja estudado com a devida detalhamento, mas vocês precisam saber dessa lei e ter mais ou menos uma noção do que se trata, tá bom? Então, a lei está lá, 8.212/91, que é a lei de custeio. E o que é o custeio, né? Por que tem essa questão do custeio da Previdência Social? A lei de custeio, ela veio para abarcar, para tratar de todos os planos de previdência básica e complementares disponíveis no Brasil, tá? Então, a Previdência Social, ela pode ser definida como um seguro, né? Como um regime especial, pois ela tem umas normas de direito público, né? Então, é uma lei que determina os planos de previdências básicos e complementares, tá? Então, ela vai tratar da previdência, do regime geral e alguns pontos dos planos de previdências complementares disponíveis no Brasil. Então, ela é um norte de orientação sobre essa questão do custeio, como é que vai funcionar esse sistema de custeio das previdências no Brasil, tá? No caso do regime geral, que é a previdência pública nossa, o regime geral de previdência social, né, que é o INSS, que é dos benefícios, a relação previdenciária, ela possui duas vertentes, né, no caso previdenciário. Como a gente falou, e acabei de falar isso, gente, ela tem que ter um custeio. Então, para você fazer jus aos benefícios, a contrapartida previdenciária, ou seja, eu ter direito a me aposentar, receber auxílio-doença, aqueles benefícios todos que a gente está aprendendo, eu tenho que ter contribuição para tanto, tá? A gente viu que cada benefício tem um mínimo de contribuição, tem uma carência mínima, tem um período necessário de contribuição, né, para que você faça jus. Então, quais são as duas vertentes dessa questão do custeio? Envolve a obrigação de pagar, né, contribuições previdenciárias pelos segurados e pelas empresas, empregadores e equiparados, tendo natureza tributária. Então, por exemplo, é a obrigação de quem paga, seja o segurado, como contribuinte individual, facultativo, enfim, e as empresas, né, de contribuir também, de fazer o recolhimento dos seus respectivos empregados. Então, ela tem uma natureza tributária, tá? Então, é por isso, inclusive, que quando a gente dá o direito previdenciário, a gente não mergulha muito profundamente nessa matéria, porque ela tem cunho tributário. Então, isso deveria ser estudado no direito tributário mais detidamente, mais profundamente, mas por isso que, por exemplo, os empregadores, se eles deixam de pagar a Previdência, eles ficam em débito com a União, e isso exige implicações tributárias, de ordem fiscal, tá? Então, é nesse sentido que ela tem uma natureza tributária, as contribuições previdenciárias.
O plano de benefícios e serviços, que representa o pagamento de prestações pela Previdência Social e segurados e seus dependentes. Então, o plano de benefícios e serviços é o quê? Os benefícios previdenciários. Então, está tratado, no primeiro momento, o custeio vai ser tratado nessa lei que a gente está vendo aqui, 8.212/91. Os benefícios, ele vai ser tratado em qual lei? A 8.213/91, que são aqueles benefícios, as prestações das quais os segurados da Previdência Social fazem jus desde que estejam contribuindo, tá bom? Então, essas duas vertentes, uma que tem que custear, ou seja, você tem que contribuir para fazer jus, e a outra que é exatamente eu contribuindo, o que eu posso ter direito, que é exatamente os benefícios, tá? Então, lá no artigo 211 da Constituição Federal, diz o seguinte, que a Previdência será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, sendo observados os critérios que visam preservar o equilíbrio financeiro e autorial, de forma que não expressa os diversos princípios nesse enunciado. Significa o quê? A Previdência ela tem que ser organizada de forma de regime geral, ou aquele caso que a gente já falou, quando você não faz parte de um regime próprio, ou seja, você não é um servidor público que tem o seu regime próprio, mas que você exerce uma função econômica da sua subsistência, que dali você retira a subsistência, você faz parte do regime geral. Seja você um empregado, seja você um prestador de serviço um autônomo, seja você um profissional liberal. Tá? E tem caráter contributivo. A Previdência Social é aquilo, não é gratuito, tem que contribuir para fazer jus, tá? E aí vem essa questão de visar preservar o equilíbrio financeiro e atorial, de forma não que são expressos diversos princípios nesse enunciado. Então, visando o princípio do equilíbrio financeiro e atorial. Quando a gente falou da reforma da Previdência, a gente ouvia muito esse termo, porque eles falavam muito sobre essa questão do equilíbrio financeiro e atorial da Previdência, porque estava se pagando mais do que estava se recolhendo, a Previdência ia quebrar, e aquela coisa toda. Então, é isso, tá? Esse equilíbrio financeiro e atorial é essa questão de manter as contas da Previdência minimamente equilibradas para que possa haver, para que não haja prejuízo no pagamento desses benefícios, tá? Como eu disse, o regime geral ele é obrigatório para os trabalhadores em geral, exceto para os titulares de cargos públicos, efetivos e militares filiados a regime próprio de previdência social. Então, quer dizer, uma vez eu sendo um trabalhador civil, que não sou um funcionário público, não sou um militar, que esteja vinculado a um regime próprio, se eu trabalho, eu estou vinculado, trabalho, tenho remuneração, eu estou vinculado ao regime próprio de previdência, do regime geral de previdência social. Aquilo que eu falei, lembra da história da pessoa que trabalha por conta, que paga, que faz bolo, aquela pessoa, o autônomo, né, que as pessoas chamam muito autônomo, essas pessoas, se elas vivem, se elas têm renda, se elas trabalham e têm renda daquele trabalho, daquela prestação de serviço, ela é um segurado, ela é um segurado obrigatório, um contribuinte. Se não estiver pagando a previdência, deveria, porque ela se enquadra como um segurado obrigatório, tá? Aí tem lá essa questãozinha lá da prova, tá? Sobre a questão da fusão do IAPAS, IAPAS e o INPS. Essa é a fusão, né, do Instituto Nacional do Seguro Social, tá? Teve essa questãozinha, inclusive, na prova, muitas pessoas erraram, eu acho que não teve ninguém que acertou, então foi a fusão exatamente disso, que uma trata do custeio e a outra vai tratar propriamente do benefício, tá? Comprova-se, portanto, a natureza constitucional do princípio da contributividade, segundo o qual a Previdência Social apenas concederá os seus benefícios e serviços aos segurados e seus dependentes que se filiarem previamente ao regime previdenciário, sendo exigido ainda o pagamento de tributos que são classificados como contribuições previdenciárias,
haja vista se tratar do único subsistema da Seguridade Social que possui natureza contributiva direta. Isso quer dizer o quê? Aquilo que a gente já falou, que para que eu tenha direito a ser amparado aos serviços e benefícios previdenciários, eu preciso estar filiado ao regime geral de previdência social e contribuindo, tá? Então, é uma contrapartida por aquilo que, pelas contribuições que são tributos, estão e que eu estou vertendo para a Previdência Social. Ao contrário, veja só, é o único do subsistema da Seguridade Social, ou seja, daquele tripé, lembra? Daquele tripé, tem saúde, previdência e assistência, é o único, né, desse subsistema que precisa de contribuição direta, tá? Os outros não têm necessidade, a gente viu que para fazer uso do SUS a gente não precisa contribuir, para fazer uso da assistência social também não, é para todos, tá? No Brasil, a previdência é necessariamente contributiva, ao contrário do que ocorre em alguns outros países, que adotam regimes previdenciários que não existem contribuições específicas para o seu custeio. Existem alguns modelos aí previdenciários no mundo que não existe uma contribuição específica para a previdência, tá? Vem recursos, né? E tributos geral, sai para manter aquelas pessoas ou esses benefícios básicos retirado de outros tributos em geral. No Brasil, não. Existe uma contribuição própria que é feita e destinada para a Previdência, tá? Demais, como medida positiva e salutar de um Estado social que deve intervir para garantir os direitos sociais e econômicos, andou bem o legislador constitucional prever a obrigatoriedade de filiação ao regime geral dos trabalhadores em geral. Cabe ressaltar que tal princípio é aqui excepcionado para os segurados facultativos, pois apenas se filiarão e se manifestar a sua vontade em recolher contribuições. Gente, isso significa o seguinte, aquilo que a gente ganha, eu tenho falado isso várias vezes, inclusive quando a gente está estudando benefício. Para a gente, para quem você exerceu uma atividade profissional, seja ela de forma autônoma, seja ela um profissional liberal, seja ela, enfim, empregado, né, com um vínculo empregatício, você é um segurado obrigatório. Quando a gente é empregado, que é registrado, que tem já os descontos na folha, não se questiona muito isso, porque você já obrigatoriamente já se vincula, né? E até por conta da fiscalização das empresas, do Ministério do Trabalho, isso já é feito ou deveria ser, pelo menos, feito de forma automática a partir do momento que a pessoa é contratada. Tá? Então, já vai ser separado as contribuições. Parte, no caso do empregador, vai ser custeado, vai ser pelo empregador e a outra parte do funcionário. Isso não tem muita dificuldade de entendimento. O problema está com os segurados, sobretudo contribuintes individuais, que são aqueles que exercem atividades que trabalham, vamos falar claramente, que trabalham, que se mantêm, que subsistem, essas pessoas, elas têm que obrigatoriamente estar afiliadas ao INSS, ao regime geral da Previdência Social, tá? Ou deveriam sair dessa informalidade, exatamente para quê? Para que elas possam ter amparo em casos futuros, né, para recebimento dos benefícios e serviços. Tá? Então, é obrigatória a filiação no regime geral de Previdência Social, exceto para os facultativos, que são aquelas pessoas que não exercem atividade remuneratória. Um exemplo clássico disso é a dona de casa, que pode recolher seu INSS como facultativo, porque ela não exerce uma atividade remuneratória, tá? Aquela atividade dela cotidiana não tem contraprestação, ela não tem rendimento para fazer aquele serviço. Outro exemplo, o estudante, o não bolsista, tá? Porque se ele for bolsista já é outra coisa, nem o estagiário bolsista. Então, o estudante também é um contribuinte
facultativo. Então, esses não têm obrigatoriedade, como o nome já está dizendo, eles não têm obrigatoriedade de pagar, então eles são facultativos. A arrecadação, né, deveria, pelo menos, cobrir, ao menos, o pagamento dos benefícios previdenciários, sob pena de inexistência do equilíbrio financeiro, tendo em vista que em previdência poderá estar equilibrada financeiramente no presente, mas com perspectiva de não estar no amanhã, sendo também imprescindível seu equilíbrio atuarial, onde serão traçados cenários futuros para manutenção ou alcance do equilíbrio financeiro, com manejo da matemática e estatística. Gente, é isso. A arrecadação, ela deveria, pelo menos, cobrir o pagamento dos benefícios, tá? Sob pena de não ter esse equilíbrio financeiro. E tem que fazer sendo imprescindível fazer esse equilíbrio atuarial. O que é atuarial? É prever como as coisas estão e como ficarão no futuro, tá? Então, é isso que está dizendo aqui. Aí, aqui, que é o que eu gostaria que a gente tem que saber, quais são essas fontes de financiamento da Previdência Social. É só a contribuição que é feita pelo empregado, no caso, o trabalhador? Não. Vamos lá. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Veja, o financiamento vai ser financiado por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, mediante recursos provenientes do orçamento da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Então, tem a contribuição, sim, da sociedade e do Estado, tá? Além das seguintes contribuições sociais, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre. Então, vamos lá, o empregador, que é a empresa, por exemplo, ele vai pagar o quê? A folha, ele vai fazer essas contribuições sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, a empresa tem alguém que preste serviço, seja inclusive prestador de serviço, que sem vínculo empregatício, ele tem que fazer essa GFIP, tem que fazer, encaminhar essa folha, sobre essa folha de salário, vai incidir as contribuições previdenciárias. A receita ou faturamento, também a receita, sobre a receita ou faturamento da empresa. Sobre o lucro, também tem, tá vendo? Que eles têm a contribuição previdenciária, ela não só limita naquele desconto da folha do trabalhador, tá? Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social do que trata. Então, assim, a primeira parte é do empregador. A segunda parte é do trabalhador. Quando você tem lá um registro, você tem uma parte que é descontada do seu holerite, porque o trabalhador, ele é descontado da folha dele, é aquele percentual, tá? Para contribuição previdenciária, tá? Também tem sobre a receita de concursos de prognósticos, tá? São concursos que são feitos do importador de bens ou serviços do exterior ou a quem a lei o equiparar, são a questão das importadoras e exportadoras, tá? Tem incidência de contribuição previdenciária. Ali no parágrafo 5º tem nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então, por exemplo, não dá para se criar um benefício do nada sem que haja primeiro uma previsão legal da onde vai vir aquele custeio. Então, aqueles que estão lá, que a gente tem estudado, aqueles ali já têm uma fonte de custeio definida, que é essa lei 8.212 vai dizer da onde vem. Agora, eu não posso criar, por exemplo, um benefício. Um exemplo disso. Como assim, professora? Já me perguntaram em sala de aula. Aqueles benefícios, por exemplo, do auxílio parental, que é aquele caso
das mães que os filhos nascem e os filhos têm algum problema e ela precisa ficar afastada, às vezes meses, às vezes até anos, ou acompanhando o filho na UTI, e não existe no regime geral de previdência social um benefício para essa mãe, no caso. Então, normalmente o que acontece? Essas mulheres, elas largam o emprego para acompanhar os filhos. É um tipo de benefício. Esse benefício não tem amparo, ele não tem na lei. Então, e é por esse motivo que, por exemplo, a gente não consegue fazer com que a justiça determine o pagamento de um benefício como esse. Por quê? Porque não tem não tem a fonte de custeio para esse benefício, tá? Então, assim, nenhum benefício ou serviço ele pode ser criado ou majorado a mais do que a determinação, tá? Sem a devida fonte de custeio. Então, aqui está dizendo que os tomadores de serviço, trabalhadores da União, contudo, a participação da União no custeio do regime geral de previdência limita-se apenas à cobertura de eventuais insuficiências. Vamos falar aqui. É imperioso destacar que dentro da categoria tributária contribuições sociais existem duas espécies, as contribuições de seguridade social e contribuições sociais gerais, tá? Então, dentro das contribuições ditas sociais, existem as da seguridade social e as contribuições gerais, sociais gerais, tá? Que, por exemplo, existe aquela contribuição pelo risco do acidente de trabalho que as empresas por isso que as empresas elas não podem manter um índice de acidente de trabalho alto, porque senão essa alíquota vai aumentar, eles têm que contribuir a mais, tá? Então, assim, tem essas duas subdivisões dentro das contribuições sociais, uma que é destinada à seguridade social, né? E as contribuições sociais gerais. Lembrando que contribuições de seguridade social é contribuições de seguridade social. Embarca o que é a Seguridade Social? Saúde, Previdência e Saúde. Tá? Ao que define uma contribuição para a Seguridade Social é a sua finalidade de custeio do sistema securitário, independentemente da natureza do fato gerador, pois, ao contrário daqueles, são tributos finalísticos. Tá? Então, assim, o que define a contribuição para a Seguridade Social? É a finalidade do custeio. Eu estou pagando aquilo para quê? Para mim ter um seguro, um sistema securitário, para mim, quando eu tiver idade, eu me aposentar, para quando eu me acidentar, eu ser amparado num auxílio acidente, para quando, se houver um evento de invalidez, eu ser aposentada por invalidez. Então, a finalidade, esses são tributos com finalidade específica, diferente de outros tributos. Por exemplo, bem basicamente, bem grosseiramente para falar, quando eu vou no supermercado, ali na cada alimento daquele tem a incidência de tributos. Eu sei para que aqueles tributos vai ter uma finalidade? Não, ele vai ser dividido num bolo comum para uma série de serviços para a sociedade, mas eu não consigo definir para onde vai aquele tributo. No tributo, nas contribuições para a Seguridade Social, ela já tem destinação, porque para aquela finalidade, tá? A relação de custeio da Seguridade Social é definida como vínculo jurídico obrigacional e público, em que o sujeito ativo é o Estado e o credor do sujeito passivo responsável ou contribuinte, que deverá promover o recolhimento de contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, acrescidas de eventuais consectários legais, multas, mora, correção, tá? Uma vez realizada em concreto a hipótese da incidência prevista na lei estricto sendo observada a base de cálculo, alíquota e prazos razoáveis. Resumindo, isso aqui é o seguinte, a relação tem duas partes. Uma é o Estado, é a União, está de um lado, é para eles que a gente deve, é para ele que a gente deve recolher, é para ele que a gente fica devendo se não recolher, e do outro lado, o sujeito passivo, que é a pessoa responsável por fazer efetivar aquele recolhimento. No caso do segurado, do contribuinte individual, é ele mesmo que tem a obrigação de fazer esse recolhimento. No caso de um empregado, de um prestador de serviço que presta serviço para uma pessoa jurídica, o
responsável é exatamente a empresa, o empregador que tem essa responsabilidade de repassar essas contribuições, tá? Então, isso daí está dizendo quem é o polo passivo e o polo ativo. Contribuições em espécie para custeio da Seguridade Social. Primeiro, nós temos a contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Tá? Então, vamos ver o que é isso. Incidentes sobre as folhas de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou acreditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Isso quer dizer, tá lá no artigo aqui, ó, que as empresas, as pessoas jurídicas, elas têm que fazer o recolhimento sobre a incidência da folha e dos demais rendimentos dos trabalhadores, tipo hora extra, tipo adicional, tipo o que mais que tem? Hora extra, comissão. Então, a incidência do recolhimento previdenciário vai ser sobre essa folha, do que foi realmente pago ou creditado a esses trabalhadores, tá? E, inclusive, também para pessoas físicas que prestam serviço à empresa sem ter vínculo empregatício, tá? Então, significa o quê? Por exemplo, eu sou advogada da Seara, um exemplo. Então, eu sou uma advogada, eles me contrataram para me prestar serviço para eles. Eles vão ter que fazer a retenção de parte do meu INSS, mesmo não tendo vínculo empregatício, mesmo eu sendo uma prestadora de serviço, entendeu? Ah lá, no capítulo 3 da contribuição do segurado, aí a gente vai entrar na Lei 8.212, tem na seção 1 da contribuição dos segurados, empregado doméstico, trabalhador avulso. Vamos lá, a contribuição do empregado, inclusive doméstico do trabalhador avulso, é calculada mediante aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no artigo tal. Então, veja só, aqui está desatualizado, tá? Nós vamos ver mais para frente. Essa daqui é a contribuição que vai ser descontado do empregado, tá? No total, quem vai arcar com o restante até chegar a 20% é o empregador. Salvo aqui a da empregada doméstica, que houve uma alteração, tá? Esse slide aqui, esse aqui está desatualizado. Existe houve uma atualização sobre as contribuições da empregada doméstica, que é tudo num só. Tá? Mas, assim, o que a gente pode dizer? 8% é descontado do empregado, 9% aqui vai conforme a faixa etária. As alíquotas de contribuição são progressivas, ou seja, quanto maior a remuneração, mais elevado será o percentual incidente. As faixas de salário e contribuição são reajustadas na mesma época que o mesmo índice que o benefício de prestação continuada da Previdência Social, tá? Então, assim, esse aqui, ó, que já está aqui, ó, salário até 1.751, a alíquota vai ser de 8%, descontado do empregado, tá? De 1.751 até 2.917, 9%. De 2.000 até 5.000, tá? 11%. Eu não tenho aqui a tabela atualizada, mas eu vou levar para vocês como estaria hoje. Então, vocês vejam que tem uma alíquota progressiva, começa em 8, 9 e 11. Os valores de contribuição serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época em que os mesmos índices que os reajustamentos de benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Então, isso aqui é falando sobre o reajustamento das contribuições. Então, o reajustamento das contribuições são feitas conforme aumentar os índices de reajuste do benefício, tá? É aquela tabela, ela vai aumentando conforme for reajustado os benefícios. O disposto nesse artigo aplica-se também aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestam serviços a microempresas, tá? Também da mesma forma. Incidente sobre a receita ou faturamento, trata-se da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é o CONFINS, cuja alíquota é de 7,6%, incidente sobre os valores faturados mensalmente.
assim considerados como receita bruta das pessoas jurídicas. Então, além daquelas contribuições na folha, tem as contribuições de faturamento, tá? Então, a empresa, ela tem essa aqui. Então, veja que a tributação também não é pouca, né, na empresa, mas, e é por isso que a gente ouve aí tanta gente que se empresas bem colocadas que estão em débito com a Previdência. Nós temos aí o caso, por exemplo, da Avan, que tem um débito gigante com a Previdência Social. E é por isso também que essas empresas brigaram, queriam tanto, houve tanto uma movimentação para que houvesse a reforma da Previdência. Mas o problema é o seguinte, gente, não é só a reforma da Previdência, tem que ter uma reforma tributária, né? Para que a coisa tenha efetividade. Mas, enfim, vamos lá. As pessoas jurídicas de direito privado, aqueles são equiparados pela legislação do imposto de renda, que apuram o imposto de renda da pessoa jurídica com base no lucro presumido ou arbitrado, estão sujeitos à incidência cumulativa. Já nos casos da empresa sujeita ao regime de incidência cumulativa, a base de cálculo será total das receitas da pessoa jurídica, sem dedução em relação a custos, despesas e encargos com a alíquota de 3%. Isso aqui é o seguinte, pessoas jurídicas que têm, declaram, né, um imposto de renda, elas têm incidência cumulativa. Tá? Então, eles estão falando que, na verdade, tem algumas empresas sujeitas ao regime de incidência cumulativa, porque tem as duas incidências, para que não haja uma alíquota tão alta e não haja um prejuízo maior ainda para as empresas, ficou uma alíquota fixa de 3% de contribuição. Tá? Incidentes sobre lucros, tá? Chama-se CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que fora criado pela lei. Aquela ali é sobre a renda bruta. Essa aqui é líquido, tá? Isso aqui é o lucro, que é o líquido, tá? Lá é faturamento. Faturamento entra tudo. É o valor do resultado do exercício antes da provisão para o imposto de renda. Tá? Em regra, a alíquota de 9% para as pessoas jurídicas de seguros privados, de capitalização e para determinadas instituições financeiras, a alíquota será de 15% na hipótese prevista do artigo 20 da lei. Tá? Então, isso quer dizer que normalmente é 9% para as pessoas jurídicas de seguro privado de capitalização e para determinadas instituições financeiras, a alíquota será 15%. As instituições de caráter filantrópico, recreativo, culturais, científico e associações que prestam serviços para as quais houverem sido instituídas e as colocar à disposição do grupo de pessoas a que se destinam sem fins lucrativos no artigo 15 da Lei 9.532 são consideradas isentas dessa contribuição social sobre o lucro líquido. Por quê? Porque, teoricamente, essas instituições filantrópicas não têm lucro. Não é para ter lucro, tá? Então, elas pagam as outras contribuições, a da folha em si, porque se tiver funcionário tem que fazer a contribuição, tá? Mas ela não tem essa incidência sobre o lucro, elas estão isentas disso aqui, tá? Eles podem ter até do faturamento, mas o faturamento, por exemplo, dependendo, ele pode ser, tá? Mas sobre o lucro, não. Tá? Porque filantrópico não pode ter lucro. O do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Esta é uma contribuição previdenciária devido aos trabalhadores e demais segurados do regime geral de previdência, inclusive pelo aposentado que continua a desenvolver atividade laborativa e pela mulher que percebe salário de maternidade. Não incide, entretanto, sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral. Isso quer dizer aquela contribuição que é a parte do trabalhador e demais segurados, contribuinte individual, enfim, tá? E inclusive pelo aposentado que continua a desenvolver atividade laborativa e a mulher que está em salário de maternidade. O que é isso, professor? Desconta do aposentado? Não, não é isso. Vamos imaginar a situação do João que aposentou por idade, está aposentado com 65 anos. Só que o João é um homem saudável, ativo e quer continuar trabalhando. Ele continua trabalhando, tá? Com seu vínculo ou
como um profissional liberal, um autônomo, e ele pode e deve, se ele continuar trabalhando, recolher a Previdência Social. Ah, então ele vai ter outra aposentadoria lá na frente? Não, não. Não vai ter, mas ele tem se ele continuar a trabalhar, ele tem a obrigatoriedade de estar recolhendo a Previdência. A regulamentação da contribuição previdenciária dos trabalhadores foi promovida pelos artigos 20, 21 e 25 da Lei 8.212, sendo também a sua arrecadação afetada ao pagamento dos benefícios do regime geral da Previdência Social, tá? Então, a regulamentação está nesses artigos da Lei 8.200. Nesses casos, a responsabilidade tributária pelo recolhimento da contribuição previdenciária não será dos segurados, mas sim das empresas e empregadores e equiparados, que deverão perpetrar os descontos e repassar à Secretaria da Receita Federal as respectivas quantias, sendo uma hipótese de substituição tributária originária. Gente, o que significa? Quem tem que fazer a retenção e repassar essas contribuições? A empresa, se você tem vínculo empregatício. Ah, mas como é que faz naqueles casos que eu estou lá, o patrão me registrou, mas não está recolhendo? A obrigação é da empresa fazer esse recolhimento, tá? Isso pode ter reflexos na concessão do benefício? Pode, sobretudo na questão do valor do benefício. Porque quando você não consegue, não há o repasse, tá lá que você é afiliado, você trabalha para a e a empresa não pagou, quando você for, o que vai acontecer? O benefício pode até ser concedido, mas o que vai acontecer naqueles períodos em que não teve recolhimento, que não aparece o recolhimento, que a empresa deixou, vai ser salário mínimo. E isso a gente já viu, já vem estudando, que isso interfere no cálculo, no valor do benefício, né? Quanto ao contribuinte individual e segurado facultativo, em regra, a alíquota de contribuição previdenciária foi fixada em 20% sobre o salário de contribuição, cabendo ao próprio segurado promover diretamente o recolhimento tempestivo do tributo sob pena de não se filiar ao regime geral da Previdência Social até o dia 15 do mês seguinte de cada trimestre civil. Vamos lá. Gente, o que acontece? Em regra, 20%. O facultativo, a não ser o de baixa renda, é 20%. As contribuições previdenciárias, em regra, é 20% sobre o salário de contribuição, tá? Que tem que ser feito por quê? Pelo próprio, tá? O segurado deve promover diretamente o recolhimento tempestivo do tributo, sob pena de não se filiar ao regime geral de previdência social. Ou seja, eu faço lá a inscrição e não pago, não recolho, tá? E fico em aberto, sob pena que você não está afiliado. Tá? Você tem até o dia 15 do mês seguinte para poder pagar, por exemplo, se eu me filiei hoje é dia 31. Competência, eu vou pagar a competência do mês de outubro, desse mês. Eu tenho até o dia 15 de novembro para poder fazer o recolhimento, eu como contribuinte individual ou facultativo. Tá? Se eu não faço recolhimento, enseja que se for o primeiro, nem a me filiar à Previdência, eu posso até ser considerado não filiado à Previdência. E depois isso implica em não ter carência para a concessão de benefícios, aquela coisa toda que a gente tem visto quando estuda cada benefício. Tá? Vamos lá. Da contribuição dos segurados e contribuinte individual e facultativo. A alíquota da contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre respectivos salários, tá? De contribuição. Os valores do salário de contribuição serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta lei, ou seja, cada ano aumenta há um reajuste de benefício, há um reajuste de salário de contribuição, né? Na mesma época em que os mesmos índices que os reajustamentos do benefício de prestação continuada da Previdência Social. Houve o reajuste dos benefícios de prestação continuada, há um reajuste também na contribuição, tá? Aqui esse parágrafo segundo eu sublinhei porque, no caso de opção pela exclusão do direito do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição excedente sobre o limite mínimo mensal do salário mínimo de contribuição será de 11%, no caso de segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso 2,
apontar aqui, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado segurado facultativo, observando o disposto na linha B do inciso 2. Vamos lá. Então, quer dizer, se eu vou lá e faço opção, eu, trabalhador, contribuinte individual, faço opção de que eu não quero mais, eu não vou abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição, eu posso pagar essa alíquota de 11%, tá? Porém, isso só para efeito de recebimento de benefício de salário mínimo. Eu não posso pagar essa alíquota de assim, fazer a opção de pagar mais do que o salário mínimo, tá? Tem que ser salário mínimo. Então, por exemplo, se eu optei, não faço questão da aposentadoria por tempo de contribuição, quero só pensar na aposentadoria por idade. E eu ganho salário mínimo, eu vou pagar, eu quero salário mínimo, então você pode pagar sobre 11%. 5% incluído pela Lei 12.470 de 2011, que é a questão do baixa renda. É o caso do baixa renda. Não, perdão. Esse não é o caso do baixa renda, esse é o caso do MEI. Tá? Tem um microempreendedor individual, tá? E que a alíquota é 5%. Tá? O microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar 123, incluída por essa Lei 2.470. Então, o MEI, ele vai pagar 5%. Você tem o MEI, e para você ser MEI, você tem aqueles requisitos básicos de uma renda anual de 60 salários mínimos. Você tendo aquilo ali, você sendo um microempreendedor, tendo apenas, podendo até ter um funcionário apenas, você pode se enquadrar como um microempreendedor e a sua alíquota de contribuição previdenciária é 5%. Tá? E tem do segurado facultativo sem renda própria, que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Esse, sim, é a dona de casa de baixa renda. Tá? Então, assim, teve muita confusão e ainda tem sobre essa questão da dona de casa. Logo, a dona de casa pode pagar, a dona de casa pode pagar. Na verdade, sempre pôde, mas teve essa insurgência aqui, teve esse aparecimento dessa legislação sobre a questão do dono de casa de baixa renda. E aí, baixa renda, gente, é aquela coisa que você tem que ser pelos critérios da assistência social. R$ 2.000 tem que ser a renda máxima do grupo familiar. Então, você tem que ir lá no CRAS, fazer a sua inscrição lá no CRAS, se você não tem, você colocar o teu grupo familiar, a composição do teu grupo familiar e a tua renda não ultrapassar esse limite. Aí você pode ser enquadrada como uma dona de casa de baixa renda. Se estiver dentro do limite legal, né, da renda do grupo familiar, você pode ser enquadrada como uma dona de casa ou um dono de casa. Não tem essa questão, não é só mulher, tá? Pode ser para o homem também. E você verter contribuições previdenciárias como facultativo na alíquota de 5%. Tá? Então, mas tem que ser de baixa renda. Aqui está dizendo, olha lá. Ah, perdão, gente. Empresário com receita anual anterior de até 81 mil também pode contribuir de forma especial. É aquele do microempreendedor. Não é 60 mil, 81 mil. Tá? É 5%. A dona de casa também é 5%, de baixa renda também é 5%. Ah, mas eu não sou dona de casa de baixa renda. Eu posso contribuir? Pode, deve. Né? Até para você ter amparo. Só que se minha família, o grupo familiar, ultrapassa aquele limite da baixa renda da assistência social, aí eu vou pagar como facultativo e minha alíquota vai ser 20%. Tá? Tem um detalhe também aqui, assim, vamos supor que eu fiz aquela opção para pagar 11%, abri, na época eu falei, eu não quero aposentar por tempo de contribuição, eu vou pagar sobre essa alíquota reduzida de 11% do salário mínimo, para receber um benefício de um salário, tá? 11% você só vai receber benefícios de um salário. Mas aí, o que acontece? Eu vou chegando perto e vou vendo que eu gostaria de me aposentar antes de completar a idade, talvez eu tenha tempo. A gente viu que na reforma da Previdência esse tipo de aposentadoria, inclusive, já não existe mais, ou pelo menos só vai existir para quem tem regra de transição. Mas vamos lá. Se chega nessa situação,
o que eu posso? Eu posso complementar. O que significa isso, professor? Complementar minha contribuição. Então, para agora, eu quero me aposentar por tempo, aquele período, vamos supor, eu paguei 10 anos, tenho 20 anos lá, que eu fui registrada, que eu pagava o INSS, e depois, 10 anos para cá, eu venho pagando como contribuinte individual sobre 11%. Só que agora eu vi que a reforma da Previdência veio, não sei o que, eu quero garantir logo, não vou esperar completar a idade, quero pedir minha aposentadoria por tempo, eu entrei lá, eu tenho direito adquirido, vamos supor, tá? E aí eu chego lá, o INSS fala, não, mas peraí, você contribuiu 10 anos com uma alíquota reduzida de 11%. Você não tem direito, porque você naquela época você abriu mão, para você pagar 11%, você tinha que ter aberto mão desse tipo de aposentadoria. Mas o que a gente faz aqui? Vamos complementar. Então, se calcula esse período que eu paguei de 11% e eu complemento essa contribuição. Significa o quê? Eles vão ter que emitir uma guia, calcular qual é a diferença, né, de 11 para 20%. Então, vou ter que pagar esses 9% desse período todo. Tá? É isso que está dizendo aí. Considera-se de baixa renda para fins do disposto na linha B, inciso destinativo a família inscrita no CAD único, lá no CRAS, né? Na verdade, cuja renda mensal seja de 2 salários mínimos, não é 2.000, é 2 salários mínimos, tá? A contribuição complementar a que se refere para deste artigo será exigida a qualquer tempo sob pena de deferimento do benefício. Então, assim, tem que estar lá no CRAS, tá? Se depois, porventura, ficar verificado que teve uma alteração, que aquela pessoa não é baixa renda, ou que houve uma alteração no rendimento do grupo familiar, o INSS pode requerer a complementação dessa contribuição. Significa assim, olha, você agora é baixa renda, durante 2 anos, meu marido estava recebendo só o salário, só ele trabalhava, a gente se enquadrou como baixa renda. Aí ele foi, passou 2, 3 anos, ele arrumou um emprego melhor, ou mesmo na empresa começou a melhorar, a renda da família aumentou e eu já não me enquadro mais como baixa renda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ou a partir daí, começar a recolher de forma correta, pode até ser 11%, se for salário mínimo, ou então eu fazer, se tiver retroativo, ou seja, já faz tempo que está assim, o INSS ele pode cobrar essa diferença na contribuição, tá? A contribuição do segurado especial é diferenciada, tá? O segurado especial é aquele da economia familiar, tá? Eu não vou entrar muito nessa questão da contribuição do segurado especial, porque ela é complexa, até porque teve muita alteração com relação à reforma da Previdência e segundo a reforma ia ter uma regulamentação para poder, por exemplo, pegar a base, pegar ter um complexo, uma base de informações para cadastrar todos esses segurados, entendeu? E daí fazer um estudo para que essas pessoas pudessem contribuir, de repente, com uma alíquota fixa por grupo familiar, tá? Ou seja, tipo assim, é como se o segurado especial, que é aquele do regime de economia, fizesse, por exemplo, vou pagar 11% ou 5% do salário mínimo, por exemplo, ou da 2 salários, mas vai servir essas contribuições para a minha família inteira. Mas só que isso ainda não está vigor, não tem essa norma regulamentadora, isso foi cogitado, então não vou entrar nessa questão do segurado especial, porque ainda não tem regulamentação para isso, tá? Ela é de forma diferenciada. Mas também o segurado especial, ou seja, o sitiante, a pessoa que vive, ele pode contribuir. Ele pode contribuir como contribuinte individual normal, não tem problema. Tá? Se ele quiser fazer inscrição. Acontece muito, gente, por exemplo, eu tenho um caso do meu cunhado, ele tem uma pequena propriedade, pequena mesmo, e só que ele trabalha lá, só que assim, ele mora na cidade, não é nem por isso, é porque ele tem um aviário. E aí o que aconteceu? Ele, para cuidar do aviário, precisa ter um funcionário para ficar lá cuidando, porque aviário demanda de noite, certo?
E aí ele tem um funcionário, tem que ter, ele tem um funcionário. Quando ele tem um funcionário, ele deixa de ser segurado especial, só pelo fato dele ter um funcionário registrado. E aí, o que, que a gente faz? Eu até orientei, falei, você começa a pagar seu INSS como contribuinte individual. Por quê? Porque amanhã ou depois você vai para você aposentar, você não, esse tempo todo aí não vai ser considerado, você vai ser desqualificado, você não vai ter direito a aposentar. E foi isso que ele fez. E agora, recentemente, ele aposentou devido a essas contribuições que ele vinha fazendo como contribuinte individual, tá? Mesmo ele sendo um pequeno produtor, tirando subsistência, tá? Então, assim, foi nesse sentido que a gente orienta e é isso que faz, tá? A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual. A União é responsável pela cobertura de eventos e insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada. Então, quer dizer, a União, ela tem recursos adicionais que tem que ir do orçamento fiscal obrigatoriamente para a Previdência Social, para manter a Previdência Social, sobretudo no aspecto referente ao pagamento dos benefícios de prestação continuada. O benefício de prestação continuada é o LOAS, tá? Por quê? Porque esse benefício é um benefício da assistência social. Como a assistência social ela não tem contribuição, o LOAS não é para quem paga o INSS, porque ele é um benefício assistencial, a União é que tem que injetar dinheiro dentro da Previdência Social para que esses benefícios sejam pagos, sobretudo nesse aspecto, tá? Para o pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na linha D do parágrafo único do artigo 11 desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para ações desta lei da saúde e da assistência social. Então, isso aqui é para vocês terem noção. Aqui, como os recursos, aqui fala sobre exatamente a contribuição da União, como é que a União atua nessa contribuição, nesse custeio, na verdade, da Previdência Social, tá? Então, a União é parte importante na manutenção disso. Quando a gente fez aqueles cálculos para a reforma da Previdência, se colocava uma conta e não fechava nunca e as pessoas ficavam dizendo, não, vai quebrar a Previdência. Por quê? Porque quando se fez aquele levantamento, se levou em consideração somente a contribuição do empregador e do empregado e das empresas. Não colocou os recursos, a contraprestação, o custeio que tem que vir da União. E aí o que acontecia? Não fechava, entendeu? Mas como? Por que tem que vir a União? Porque é um tripé. A Seguridade Social é um tripé. E tem que vir, a União tem que participar, tá? Por destinação para custear a manutenção do equilíbrio e o pagamento dos benefícios, tá, gente? Então, isso aí tá aí para vocês lerem, tá? Esses artigos. E, enfim, é isso. Basicamente, é isso que é importante vocês saberem sobre a lei, ou sobre o custeio da Previdência Social, tá? Então, o material eu vou disponibilizar no grupo. Esse vídeo vai ficar salvo, tá? Eu acho importante depois vocês lerem. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando na aula, enfim, tá? A Lei 8.212 vocês têm que ter também, tá? É importante ter, assim como a 8.213. E é isso. E aí, a semana que vem, vocês me façam um resumo disso aqui e me entreguem, tá bom? Boa tarde, na verdade. Agora são 15h42. Uma boa tarde para vocês, tá? Vai ficar, vou mandar, eu vou salvar no YouTube também, mas vou mandar o link para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Esse material também está disponível e, com base neles, vocês podem fazer o resumo, tá bom? Um abraço. Desculpa por não poder, mas realmente hoje eu tive um compromisso muito importante. Tenho, na verdade,
E aí, mas para que vocês não fiquem prejudicados no conteúdo, entendi por bem fazer essa aula, o coordenador Rafael me autorizou, tá bom? Qualquer dúvida, vocês anotem e me perguntem na próxima aula, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.